Boa noite, igreja. Graça e a paz a todos aí nessa noite. Amém? Gostaria de colocar vocês a se colocarem de pé para juntos nós adorarmos o nosso Senhor nessa noite. Amém? Nós acabamos de voltar, como o pastor disse ali, do acampamento. E naquele local, bênçãos foram ministradas, vidas foram transformadas. Realmente o mover do Espírito Santo foi tremendo. Então quando seu filho ou sua filha, seu primo, eu não sei quem que foi da sua família, ou então simplesmente se você conhece a pessoa, dê um abraço nela, pergunte para ela como foi, que eu tenho certeza que ela vai contar para você tudo o que aconteceu lá, o mover sobrenatural do Espírito Santo que aconteceu neste local. E por isso, hoje é uma noite de festa. Hoje é uma noite de festa onde nós vamos declarar como uma só igreja que só Ele é o Senhor, porque lá Ele estava presente. E lá o Espírito Santo fez o que Ele quis. Teve gente que chorou, tem gente que riu, a gente pulou. A minha panturrilha está doendo demais de tanto pular. Mas nessa noite a gente vai pular mais um pouquinho para finalizar isso com uma grande festa, amém? Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E essa igreja declara que toda a terra se encha com sua glória, e toda a casa, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Maranata, vem Senhor. O Senhor se faz presente aqui nessa noite, Pai, por isso te adoramos.
Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, que toda a terra se encha com sua glória, que toda a casa se encha com tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei na glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Pai, nós acreditamos, Deus, que os seus olhos, Pai, que a sua grandiosidade, que o seu poder, Senhor Deus, assim como declarado nessa canção, que a sua fumaça, Senhor Deus, ela inunda toda a terra, Pai, e nenhum local, Senhor Deus, está, Senhor Deus, sujeito a não estar debaixo dela, Pai. Por isso, Deus, como uma só igreja, Pai, como jovens, como adolescentes, Pai, que foram num final de semana, Senhor Deus, para buscar a sua presença, Pai, nos colocamos aqui, Senhor Deus, de joelhos e prostrados aos seus pés, porque o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nos dá todos os caminhos, aquele que tem os melhores caminhos. E por isso, Pai, nós iremos nos alegrar, nós iremos, Deus, rir, nós iremos chorar, nós iremos, Deus, cair, nós vamos levantar, nós vamos pular, nós vamos simplesmente nos render na sua presença, porque no Senhor nós encontramos todas as coisas, Pai. E assim como o profeta Isaías declara, Senhor, nesses versos, toda a terra está debaixo da sua glória. E por isso queremos declarar mais uma vez, Pai, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus. Declara, igreja, o céu está aberto neste lugar. Toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa, sim, Senhor, que haja manifestação da tua presença, Senhor. Aleluia, seja exaltado o teu nome, soberano nos céus e na terra. Tu és o Senhor, digno de glória, digno de exaltação. A ti, Jesus, toda glória, todo louvor, para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém? Compartilhe também dessa alegria, essa paz do Senhor Jesus sobre a pessoa que está ao seu lado. Lembrando de princípio, quanto mais você compartilha, mais você recebe, hein, queridos? Então compartilhe aquilo que você tem recebido do Senhor, e assim você vai receber. Compartilhe a paz para receber mais paz. Isso, que bom. Aos que estão conosco também, por meio dessa transmissão do culto, Deus abençoe a sua vida. Muito bem-vindo conosco. Que bênção. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Queremos dar boas-vindas a todos os amados irmãos, irmãs, aos nossos queridos familiares, a quem está conosco hoje pela primeira vez. Sinta-se muito bem-vindo, sinta muito acolhido nessa casa de oração. Que alegria recebê-los aqui, e nosso desejo é que você fique à vontade e que você volte outras vezes no nome de Jesus. Amém?
Meus irmãos preciosos, brevemente alguns recados. Nós temos a agenda dos homens normalmente na última quinta-feira, porém não acontecerá nessa próxima semana o culto dos homens, mas acontecerá no dia 7, será a primeira quinta-feira, tá certo? Nós iremos ajustar, transferir o culto dessa quinta-feira que seria dos homens para a primeira quinta-feira, sendo a 1ª de dezembro, às 20 horas, quero contar com você, homens de Deus, para estarmos juntos, mais uma semana ainda aí, para você convidar mais alguém, e temos certeza que será um tempo muito especial para a glória do Senhor Jesus. Será, nosso encontro aqui para fechar mesmo um ano com muita alegria e gratidão ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito através da rede de homens, e com certeza nossa gratidão ao Senhor pelo que o Senhor tem feito por cada rede, através de cada rede aqui da igreja, que tem feito trabalhos maravilhosos e tem sido uma bênção para a glória do Senhor Jesus. Quero também convidar você, meu irmão, minha irmã, para estarmos juntos no culto de ação de graças. Nós estaremos juntos na Praça da Bíblia, dia 8 de dezembro, será numa sexta-feira, tá bom? Não é o sábado, é sexta-feira, às 19h30. Caso venha a chover, vai ser cancelado, pastor? Não, será transferido aqui, nós teremos aqui de portas abertas para receber também a Igreja de Jesus da cidade de Sertanópolis, para acolher aqui os amados irmãos e irmãos na fé, para juntos celebrar ao Senhor. Pastor Jodson estará pregando, sabemos que ele é um homem de Deus, ungido do Senhor, e nessa oportunidade estará compartilhando, pregando a palavra do Senhor. Mas irmãos, nós queremos encher aquela praça de um povo alegre, um povo de oração. Quero ver aquela praça cheia de gente ali, orando. Nós vamos orar pela cidade, nós vamos ter comunhão com os nossos irmãos. Sim, nós temos que ter comunhão com todos os nossos irmãos, estar ali junto, um tempo de alegria, um tempo de louvor, e queremos encorajar você, tá bom? Eu quero ver você lá, e eu tenho certeza que não teremos lá apenas umas 15 pessoas, amém, meus irmãos? Misericórdia, eu vou até contar, não vou fazer isso não, tá? Mas o amém aqui foi pelo menos da maioria aqui dos irmãos, hein? Amém? Olha, queridos, olha, mais convicção ainda, eu perdi as contas agora, é muita gente, só da igreja aqui, realmente vai encher lá aquele local, e nós vamos somar como um corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, para um tempo especial, um culto de ação de graças. E este trabalho está sendo organizado pelo Conselho de Pastores, em que nós estamos engajados, estamos construindo este vínculo, e está sendo uma bênção. Nós temos reunidos com os pastores e compartilhando, orando juntos, clamando ao Senhor, e é isso que nós queremos, irmãos, queremos juntos cooperar para que o propósito de Deus se estabeleça sobre nós, se estabeleça sobre a cidade, no nome de Jesus, amém, queridos? No nome de Jesus. Pastor Valdemar está por aí? Foi arrebatado? Misericórdia, não, né? Se ele foi, meus irmãos, o que nós estamos fazendo aqui então, né? Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Queridos, nós iremos fazer isso no próximo domingo, mas eu já quero antecipar aqui a minha gratidão pela igreja, que você que foi generoso com a sua doação, que investiu nessa comunidade terapêutica, saiba que transbordou, a sua doação foi tão generosa que a comunidade Gileade, eles estenderam a gratidão. Nós iremos passar um vídeo aqui no próximo domingo, mas eu queria já louvar ao Senhor. Nós fizemos essa campanha durante o mês de outubro e foi maravilhoso, a arrecadação de pasta de dente, escova dental, tanta coisa que foi abençoado. Seu Luiz quase não coube no carro ali, foi tanta coisa que chegou lá, os irmãos transbordaram de alegria e gratidão. E também o que dizer da generosidade da amada igreja, que domingo passado, terça-feira, abraçaram essa campanha também, que nós fizemos a venda de pastéis em prol de abençoar uma família na fé em Londrina, e foi maravilhoso. Eu louvo a Deus pela amada igreja, pela sua disposição em abençoar. Ao Senhor toda a glória, todo o louvor, amém, meus irmãos?
Pastor Valdemar, por favor, meu precioso. Até mais jovem, que é isso, hein? Que é isso, hein, preciosidade? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Quem está ansioso aqui para receber essa galera? Amém? Gente, no final dá tudo certo, Deus está no controle. Só posso dizer que esse final de semana foi incrível, especial, maravilhoso, profundo. Deus bradou em nossas vidas naquele lugar. Glória a Deus por isso. Já agradeceu o pai e mãe que investiu no seu adolescente, que encorajou. Continue fazendo isso, viu? Com certeza você vai ter retorno, e é um retorno eterno daquilo que Deus começou lá, ou continuou a fazer lá, naquele lugar. Amém, queridos? Eu só preciso do aval da galera ali. Se o pessoal já está posicionado, quem pode me dar esse? Tá ok? Então é com eles aí. Pode ser? Vamos colocar de pé para receber o pessoal, adorar com um só coração. Vamos pular também, se você tiver o joelho bom, convido você nessa noite, amém? Avisando aí, ó, o pessoal vai entrar no refrão, tá? No refrão. Refrão. Vou viver só para ti, estou decidido. Tu me levantas pra ver tua glória, em teu amor novo sou, em cada momento te dou, sou livre pra sempre. Eu vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. E declara, galera, isso é que é viver. Isso é que é viver. Tu me guias em cada passo, sou completo em ti, não há nada como viver a vida contigo, meu ser. E vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Um só, isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar, o teu amor é o que me faz voar, em tua liberdade eu vou entrar, tu és tudo que eu quero e mais. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar, só nele. Vejo o sol no alto a brilhar, cores traz ao que preto e branco está, tudo novo em Jesus vou encontrar. Tira o pé do chão e fala, isso é que é viver. Isso é que é viver. Mais alto do que eu posso imaginar,
liberdade eu vou entrar. Tu és tudo que eu quero e mais. Ufa! Meninos e meninas agora, tá misturado, mas vamos lá. Meninos, 1, 2, 3. Meninas, 1, 2, 3. Todos espartanos. Gente, foi nesse ritmo o final de semana inteiro. A galera não é mole não. Cadê os staffs? Pessoal que estava na organização, staff, essa galera, uma salva de palmas para eles, por favor, gente. Foi sensacional, só posso dizer isso. Incrível. Pode ter certeza que muitos foram reconectados com Deus, com a missão, com a vocação, com o ministério, com a palavra, com Jesus, uns com os outros. Deus fez algo extraordinário nesse final de semana. Foi maravilhoso, queridos. Quero agradecer também a equipe de cozinha. Não sei se o pessoal está aí, mas a equipe também está aqui. Ei, o Pedrinho, a Simone. Gente, sem palavras. Equipe de louvor, sensacional. Tudo uma bênção, queridos. Obrigado mais uma vez. Mas para não ficar nas nossas palavras, tem um vídeo aí para um feedback. Tá no jeito? Manda ver. A igreja pode sentar, por gentileza.
Gente do céu, vocês não têm noção do que aconteceu naquele lugar. Olha, se você receber um adolescente aí com espinho no pé, na mão, fica tranquilo, tá bom? Foi só um pequeno detalhe. Foi bênção demais, queridos. Vocês gostaram? Foi bem? Que Deus nos prepare para uma nova ocasião. O ano que vem tá vindo aí, né, galera? Em nome de Jesus. Reconecte 2024 para a glória de Deus. Amém? Já foi oferta, pastor? Pastor, já foi oferta? Hã? Depois, então tá bom. É que tem uma música aí, pode mandar? Então tá bom. Tem uma canção especial aí, que é tema da nossa aí do acampamento. Vamos lá. Aproveitando esse momento, vamos colocar de pé aí. Você que tem um filho, uma filha, um primo, não sei quem que foi, que é nossa família, e você tá morrendo de vontade de vir aqui dar um abraço nele, nela, aproveita também esse momento dessa canção, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vamos todo mundo junto, amém? Buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consigo vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, os pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto eu fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Posso negar o que vi, a minha escolha é crer, com cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. E agora e sempre cantarei a salvação que Cristo achei. Vida estável, caminho encontrei. Me libertou, me transformou, os pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Galera, vem todo mundo aqui, adolescente. Aproveita aí rapidinho, vem aqui em cima para nós declararmos uma coreografia que nós fizemos a respeito dessa canção lá. Vamos em todos, vamos, vem. 3, 2, e... O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre
Uma última. Igreja, vocês aprenderam? Vocês aprenderam? Vem junto com a gente. A coreografia é simples. Vamos mais uma vez. Coreografia, vai. Que? O inferno perdeu mais um livre. Vem junto, igreja. É facinho. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. Livre sou. Amém. Pode ir de novo ali, o pessoal ali. Aleluia! Deixa eu me encontrar aqui no meio, meu. Ai, que maravilha, gente, preciosa. Mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus, quero louvar a Deus pela vida do pastor Valdemar, pela vida do Vini, por toda essa amada equipe que fizeram acontecer de uma forma tão linda, e aos pais que investiram em oração, que semearam na vida dos seus filhos. Glória a Deus pela vida de vocês. Claro que houve imprevistos, não é? Algumas coisas acontecem, mas Deus cuidou de cada detalhe. Deus cuidou de tudo. No retorno, o motorista passou mal, sentiu um mal-estar, por isso que atrasou um pouco, tivemos que socorrer lá para dar um apoio. E louvar a Deus também pela vida do nosso irmão Tuti, que prontamente se dispôs a ir lá, ajudar. E graças a Deus está tudo bem, também com a saúde do motorista, né? Deus está cuidando dele, está guardando tudo. E glória a Deus, porque nós temos mais um testemunho para compartilhar, para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Preciosos, podem descer, retornar. Pastor, tá bom? O pessoal estava animado aqui, ó. Eles querem cantar uma última canção. A última? Vamos fazer o seguinte. Animada para pular e exalar, né? A essência desse acampamento, que é animação, exaltação, amém? Glória a Deus. Pediu o pastor me ajudar com os gasofiláceos. Enquanto essa galera está cheia de Deus aqui, que hoje vai transbordar, hoje, meus irmãos. Tá aqui, podem os amados que desejam ofertar nessa noite com seu louvor financeiro. Pode fazer isso também durante este momento, tá bom? E vamos juntos louvando ao Senhor com alegria, no nome de Jesus. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu. De todo lugar, perdidos e uma só voz, eles vamos cantar. E faço minha cruz, longe de estás. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Pois de ti agora eu posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Eu pois de ti agora eu posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Vamos lá, declarar com a sua voz, amém? E vem, Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, o quê? Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo o meu louvor, teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu
Maravilhas, que festa, aleluia. Meus irmãos, nós vamos ter um momento de orientação aos pais. Enquanto também louvarmos o Senhor com essa canção, teremos aqui nossa equipe da Rede Kids com uma plaquinha aqui na frente, para que assim você venha trazer os seus filhos, que eles também serão ministrados neste momento, tá bom? Só uma orientação para os pais, aí eu sei, vocês perceberam pelo vídeo, vai ter que... Acho que sujou um pouquinho a roupa lá, né? Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, viu, pais? O importante é valeu a pena, não é? Foi um tempo maravilhoso. Mas vamos continuar louvando ao Senhor neste momento, queridos. Amém. Tua igreja aqui, reunida pra te adorar. Não há outro rei que reina neste lugar. Não há outro, não
Vamos declarar aleluia ao Rei. Aleluia, minha alma canta. Minha esperança está em ti, naquele que venceu por mim. Aleluia, eu creio que virá, todo joelho dobrará, toda língua confessará. Hosana ao Rei que vem. Levante suas mãos diante do Senhor. Senhor, nós declaramos o que estamos declarando, Senhor. É o anseio do teu coração. O Senhor anseia voltar para buscar a tua igreja. Anseia, Senhor, estar conosco. Clamamos a Ti, doce Espírito Santo, prepara nosso coração para ouvir a Tua palavra neste momento. Aquieta nosso coração, Senhor. Ministra, Espírito Santo, desperta um senso de urgência nessa noite, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, por favor, irmãos meus. Obrigado, querido Sérgio Louvor, pela cooperação. Ao amado Espírito Santo, que está presente aqui, e sem Ele não faz sentido estarmos aqui, amém, meus irmãos queridos? Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor, no livro de Tiago, no capítulo 4, nós vamos meditar na palavra neste momento, e eu chamo você para ouvir, compreender um recado, uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos findando a série dessa mensagem, o bom combate ou combate da fé. Falamos no início que nós combatemos contra quem? São pessoas? São aquelas que pensam diferente de nós? Não. Pela palavra de Deus nós entendemos que a nossa luta não é contra pessoas, não deveria ser contra pessoas, mas sim contra principados, potestades, ou seja, a Bíblia apresenta que o nosso adversário é o inimigo de Deus. Nosso inimigo, ele é espiritual. No entanto, ele se infiltra de várias maneiras e nós temos que se atentar, e para isso nós temos que ter discernimento, temos que ter uma vida com Deus para identificar, e entendemos também a importância do revestimento da armadura de Deus. E semana passada também falamos a importância de nós ficarmos firmes, vigilantes, porque até Jesus foi tentado pelo adversário. Nem mesmo Jesus, Filho de Deus, foi respeitado pelo diabo numa questão de tentações, então que dirá eu e você. Por isso que nós precisamos muito se atentar que nosso inimigo, ele tem intenções de destruir as nossas vidas, e precisamos estar firmes na presença do Senhor. E nessa noite nós iremos, irmãos, compreender um inimigo talvez que não lutamos muitas vezes contra este inimigo. Nós temos 3 inimigos que a Bíblia ensina: o mundo, a carne e o diabo. O mundo não se refere às pessoas do mundo, se refere à sociedade sem Deus, a cultura, um ambiente que faz sem a presença de Deus. Tudo aquilo que conspira contra Deus, que é contra o princípio de Deus. Um ambiente onde Deus não é bem-vindo. Um sistema de um mundo onde rejeita-se o governo de Deus. A carne não se refere ao nosso corpo, que ele é neutro. Nosso corpo é governado, seja pelo Espírito Santo de Deus ou pela nossa própria vontade. Não é o corpo em si, mas quando fala a carne, se refere à nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, que é a carne, que por si mesma ela anseia
por pecar, anseia desonrar a Deus. Por isso que é impossível agradar a Deus ou obedecer a Deus pela força da nossa carne, porque por si ela não sujeita. E contra o inimigo, ao saber o diabo que é o pai da mentira, é aquele que vem para roubar, matar e destruir. O mundo conspira contra Deus, a carne milita contra o espírito, e o inimigo, ele se opõe aos filhos de Deus para tentar o coração de Deus. Semelhantemente, se nossos filhos forem atingidos, também nós como pais seremos afetados. Então, como o inimigo atinge e atingirá o coração de Deus? Através de atingir os filhos de Deus. Quando atinge os filhos, o coração dos filhos de Deus, isso é uma forma também de atacar contra o nosso Deus. Eu quero meditar com vocês neste texto, irmãos. Falei que há um inimigo que muitas vezes nós não nos atentamos a estes inimigos, que muitas vezes não se manifestam. Eu acredito que estes são os piores, aqueles que não fazem barulho, inimigos internos. O tema nessa noite, irmãos meus, queremos meditar pela palavra do Senhor, pensar com vocês sobre inimigos internos. Inimigos que conhecem o meu e o seu endereço, inimigos que conhecem muito bem onde você está, lá também ele está, ou seja, é o inimigo interno, aquilo que nós não conseguimos perceber pelos nossos olhos naturais, não temos capacidade alguma de percebê-los naturalmente. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, em Tiago capítulo 4, vai nos falar muito sobre isso, irmãos meus. Prestemos bastante atenção no que diz logo o primeiro versículo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Pastor Tiago, que foi inspirado a essa epístola, até então ele estava pastoreando a igreja em Jerusalém, ainda que era uma comunidade formada, gerada por dons, por mover da plenitude do Espírito Santo. No entanto, haviam entre eles muitos conflitos, vai dizer um termo até mesmo brigas, contendas entre irmãos. Mas uma coisa interessante, que aqui ele quer apontar não somente os efeitos, os sintomas, mas sim a causa de tudo. De onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde? Ele responde essa pergunta com outra pergunta. Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Preste bastante atenção, quero enfatizar essa palavra, irmãos meus, porque eu e você, nós temos certamente este conflito, o conflito entre os prazeres que estão em conflitos. Apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 14, ele começa a falar sobre este conflito que nós passamos a ter, este conflito com relação à nossa carne, com relação ao Espírito de Deus. Gálatas 5 também, verso 16, vai falar sobre o conflito da carne e do Espírito. E o conflito deste homem, apóstolo Paulo, ele disse que ele sofria muito porque o bem que ele precisava fazer, isso ele não fazia, mas o mal que ele detestava, isso ele era impulsionado a fazer. As coisas que devo fazer, não faço, e aquilo que eu não devo ou deveria fazer, isso é fácil de fazer. É um conflito de entender o que está governando o meu coração, a minha alma, um conflito de prazeres, porque se eu agradar a Deus, eu tenho que estar bem certo de uma coisa: alguém vai desagradar com isso. E sabe, quando você dedica em agradar a Deus, sabe quem você primeiramente vai desagradar? A si mesmo. Todo aquele que deseja agradar a Deus, precisa entender que vai desagradar a si mesmo, porque fazer a vontade de Deus é se opor contra a própria vontade. E olha que interessante que ele
vai pastoreando essa palavra, né? Essa passagem é muito interessante. De onde procede as guerras e brigas que há entre vocês? Entre quer dizer que é externo, é relacionamento. Senão, a causa de tudo isso que nós podemos perceber, identificar no relacionamento, nada mais é o conflito dentro de vocês. Nada mais é o que está manifestando no relacionamento aquilo que nós estamos lutando dentro de nós. Essa é uma luta que precisamos travar todos os dias. Pelas manhãs de segunda-feira, quem diga? Pelas manhãs ao acordar e um conflito de esse é o dia que o Senhor fez, conforme diz o Salmo 118, versículo 24, ou misericórdia, que dia, em segunda-feira, oh meu Deus do céu, é um conflito de você manter o bom ânimo, de você manter um bom ânimo, de você não murmurar, de você negar uma ofensa, de você negar, olha, eu nego a ofensa, eu não vou permitir que isso venha se apoderar do meu coração. Irmãos, nada mais é do que nós estamos externando, é aquilo que nós estamos dentro de nós, lutando constantemente. Lutas externas, na verdade, nada mais é do que aquilo que nós estamos dentro de nós, deparando com inimigos internos. E ele vai dar nome para estes inimigos internos. Versículo 2, irmãos meus, antes de nós lermos, eu acredito que essa frase define muito bem, que os piores inimigos são aqueles que não se manifestam. Porque quando nós identificamos a reação, logo identificamos, isso é uma indignação, isso é uma ira. Mas os inimigos que não se manifestam, que são silenciosos, irmãos, estes são os que mais destroem a nossa vida. Aquilo que nós estamos nos contendo, está nos corroendo e não buscamos socorro do Senhor. E permitimos ir até ver o que vai acontecer. Vai nos consumindo, irmãos. Coisas que estão nos roubando a presença do Senhor. Pensamentos que são muitas vezes seta do maligno, que sutilmente vai gerando em nós um pensamento, logo nos convence, logo estamos bem certos que estamos fazendo a coisa certa. Vai nos consumindo. Há quanto tempo que você estava pensando nisso? Já faz, não se manifestou, não demonstrou sequer em nenhum momento a sua tristeza, o seu abatimento, ou sua intenção de fazer isso? A verdade é, irmãos meus, como nós podemos resolver conflitos sem pecar? É possível isso? Sim, é possível. Como resolver conflitos sem pecar? Porque todo cristão piedoso, ele está em conflito consigo mesmo, para fazer a vontade do Senhor, para negar a si mesmo, para entender que a sua vida é governada por oração, por obediência à palavra do Senhor, por saber que fazer a vontade do Senhor vai consistir em desagradar a si mesmo, constantemente. Versículo seguinte, irmãos meus, a própria palavra vai nos dizer: vocês cobiçam, nada têm, matam e sentem a inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Toda aquela pessoa que aqui dois inimigos invisíveis, ou inimigos internos, que é a cobiça e a inveja. E olha, essa carta, essa palavra aqui era para quem? Para a igreja, como é para a igreja hoje. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas não podem obter. Sabe, irmãos, aqueles que muitas vezes são boca do inimigo para matar a reputação de alguém, mas você nunca vai estar ganhando com isso. Nunca vai estar ganhando com isso, nada pode obter. Aquela pessoa que deseja alguma coisa, mas é fruto de uma inveja, de uma cobiça, não será nada abençoado, ainda que momentaneamente você tenha algo em suas mãos, e diga, foi minha conquista. Misericórdia, meus irmãos. São inimigos que conspiram contra Deus, porque nós podemos até mesmo orar, pedir algo a Deus movido por uma cobiça, irmãos. Podemos orar e pedir a Deus algo movido por uma inveja, desejar o que é do outro, e muitas vezes fazermos em oração. E às vezes estamos em crise, em conflito, e dizemos, a minha oração não passa do teto, Deus não está ouvindo a minha oração, por que será?
Nessa palavra também nos corrige como nós devemos orar. Como nós devemos orar e como nós devemos, irmãos, vencer estes inimigos internos que tenta brotar, que tenta gerar nosso coração, que quando nós somos movidos, irmãos, seja por uma cobiça, por uma inveja, nós primeiramente seremos descontentes com aquilo que temos. Como identificar se isso está dominando meu coração, esses inimigos que vêm em forma de sentimentos, se apoderam de nossa mente, de nossos olhos? Primeiramente, irmãos, nós passamos a ficar descontente com aquilo que até mesmo Deus nos deu. Descontente com as coisas preciosas de Deus, maravilhosas, coisas que um dia classificamos até mesmo como uma bênção do Senhor. Mas se este sentimento maligno brotar em nosso coração, irmãos meus, logo nós iremos abandonar, ficar descontente com aquilo que um dia os nossos olhos brilharam. Quão importante é entender e confrontar, combater, meus irmãos, estes inimigos internos, uma luta interna, uma luta, travar batalha dentro de nós, e quem não luta contra si mesmo? E olha só o que diz no versículo seguinte: pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Interessante essa colocação. Nada tem porque não pede, e quando pede não recebe. Parece até confuso, não é? Nada tem porque não pede, e quando pede não recebe. Nada tem porque não pede, então vou pedir, mas não recebe. Por quê? Porque pede mal, porque está pedindo mal. Veja, meus irmãos, pedir mal não é simplesmente o pedido que agrada a Deus, ou Deus vai dizer amém. Pedir mal tem a ver com a finalidade, tem a ver com a intenção, tem a ver com o propósito, com a motivação do nosso coração, sinceramente. Tem a ver com o nosso coração. Nada tendes porque não pede, quando pede não recebe, porque pede mal, para esbanjarem em seus prazeres. Irmãos, nem tanto o que nós precisamos atentar, o que pedir a Deus, não é tanto o que pedimos, mas sim a finalidade. Para quê? Para quê? Há um exemplo de um homem que agradou o coração de Deus quando ele pediu algo ao Senhor e Deus disse amém para ele. Salomão, rei Salomão, ele pediu o que é ao Senhor? Sabedoria e conhecimento, não é isso? Ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento. Então podemos pensar, essa oração, eu vou me inspirar nela, todos os dias eu vou pedir também, Deus me dê sabedoria e conhecimento. Deus vai me atender? Depende o quê? Da finalidade do que você está pedindo. Porque Deus se agradou nem tanto foi do que Salomão pediu, mas sim da finalidade, o propósito que ele pediu. Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para quê? Para que eu possa julgar esta nação com justiça, para que eu faça as coisas certas. Ele pediu sabedoria e conhecimento a Deus porque ele tinha tamanha responsabilidade e precisava muito de sabedoria para ser justo, para governar uma nação. Então, quando pedimos algo ao Senhor, irmãos, nós temos que ser bem claro qual é a finalidade. Senhor, me dê unção. Unção para quê? Unção para vencer a timidez, para pregar em Teu nome, para fazer coisas ousadas em Teu nome, para a Tua glória. Eu creio que Deus vai dizer amém. Quando pedimos, Senhor, me dê amor, para que amor? Me dê mais amor, Senhor. Amor, para que eu possa amar pessoas difíceis. Amém? Senhor, me dê amor. Para que você quer amor, filho? Ah, Senhor, eu quero amar pessoas difíceis. Alguém está pedindo amor de Deus aqui? Quero mais do amor de Deus? Para quê? Para amar pessoas difíceis. Pessoas difíceis, nós só conseguimos se dar bem com elas se tiver o amor de Deus, queridos. Porque primeiramente você vai aprender a lidar com a pessoa difícil quando você olha no espelho e vê ela. Aí, maravilhas, sou amado pelo Senhor. Você é amado, hein? Você é perdoado, lembra disso. Então para de crise.
Você é aceito pelo Senhor, então para com esse negócio de ficar com crise de identidade. Você sabe quem é no Senhor. Prega para si mesmo, ama a si mesmo, meus irmãos. E aí sim, Senhor, me dê amor, para que eu ame pessoas difíceis, amar as pessoas excluídas da sociedade. Meus irmãos, quando nós pedimos amor de Deus, não é para uma sensação. Senhor, me dê amor para que eu seja uma expressão do seu amor onde eu estiver. Me dê amor, Senhor. Porque, irmãos, enquanto nosso coração estiver ocupado com o amor de Deus, não daremos lugar a esses inimigos internos que tentam ocupar o reino de Deus em nosso coração. Enquanto estamos movidos pelo amor de Deus, não daremos espaço para o mal entrar em nosso coração. Enquanto estamos ocupados em clamar a Deus, enche meu coração de amor e faz de mim uma expressão do seu amor nessa cidade, faz de mim uma expressão do seu amor no meu trabalho, Senhor. Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, movida pelo amor, é capaz de mudar um ambiente. Mudar um ambiente. Onde chega, irmãos, faz diferença. Mas, olha o pedido, olha a finalidade. Senhor, me dê amor para que eu venha transbordar onde eu estiver. Parece que podemos indagar, como Jesus não sabia que as pessoas precisavam de cura? Chegava uma pessoa cega diante do mestre e o mestre pergunta: que queres que eu te faça? Na verdade, qual é o propósito de você ser curado? Porque, irmãos meus, muitas pessoas podem até ser curadas, mas não querem viver para Deus. Pessoas podem até mesmo receber milagres, provisão de Deus, mas mesmo assim não querem compromisso com Deus. Então, por que quero ser curado? Curado para continuar mais teimoso? Curado para quê? Para ser uma testemunha do Senhor nessa terra. Senhor, cura-me, para que eu seja um instrumento de fé, para fortalecer o coração de muitas pessoas. Senhor, intervenha no meu casamento, para que meu casamento seja um instrumento nas tuas mãos, para aconselhar casais que estarão em crise. Senhor, que a minha história, Senhor, seja transformada de glória em glória, para engrandecer o teu nome. Sabe, meus irmãos, não é tanto o que pedimos a Deus, mas sim a finalidade, o propósito que nós realmente estamos pedindo ao Senhor. Aí é diferente, irmãos, porque pedir mal é quando nós queremos algo para nós mesmos, para nos vangloriar, vanglória. Queremos algo da parte do Senhor para nos vangloriar. Quero algo diante do Senhor, mas eu quero intimidar, ou quero impressionar, ou eu quero retribuir talvez uma humilhação. Você acha que Deus vai dizer amém para isso? Que eu quero pedir algo para Deus me dar, para que eu possa humilhar aqueles que me humilharam? Misericórdia! Não perde a bênção não, querido. E a palavra vai continuar dizendo para nós, olha só, irmãos meus, quando nós pedimos mal, para esbanjar os seus próprios prazeres, para satisfazer a sua própria vontade. Tudo que você tem que pedir, tem que pensar em abençoar alguém, queridos. Tudo que você pedir diante do Senhor, se não tiver mais pessoas que vão fazer parte desse propósito, não faz sentido. Não faz sentido eu pedir para Deus me abençoar, se não for fazer de mim um abençoador. Não faz sentido pedir a Deus inspirar minha vida com alegria, se não for para animar e fortalecer os fracos. Não faz sentido pedir a Deus porção dobrada da unção do Espírito de Deus, se não for para ministrar e libertar aqueles que estão cativos. Não faz sentido eu pedir revelação da palavra de Deus, entendimento da palavra do Senhor, irmãos meus, se eu não estiver disposto a atravessar a rua e anunciar o Evangelho para o meu vizinho. Não faz sentido. Se eu não estou disposto a sair da zona de conforto com aquilo que eu estou pedindo para Deus, se eu não estou disposto a viver o mundo de Deus, para que pedir algo? Por que vai nos conceder, irmãos meus? Você não acha? Se não tiver realmente o propósito de abençoar mais alguém, além de si mesmo, além da sua própria família. E olha, aqui é uma exortação do versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Toda aquela pessoa que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Olha o que a palavra está dizendo, irmãos.
Está dizendo gente infiel, infiéis. Aqui os profetas muitas vezes anunciaram uma exortação, quando se referia que Israel estava traindo Deus, aliança com Deus, estava exortando um adultério, que estava pecando contra Deus. Isso é um adultério espiritual, é rompendo uma aliança com Deus, é traindo ao Senhor. Nós como igreja temos o entendimento que nós somos a noiva de Cristo, que iremos ao encontro do Senhor, uma aliança com Deus. Então toda vez que nós cogitamos as coisas do mundo, nós estamos traindo essa aliança com o Senhor. Toda vez que abrimos algumas exceções, ainda que seja para ter algum momento, irmãos meus, nós estamos traindo essa aliança com o Senhor. E olha, você acha que o Espírito Santo de Deus não se incomoda com isso? Ele se incomoda? A palavra vai dizer no verso seguinte: ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme, não de ciúme, de desconfiança, insegurança, que é carnal, mas é uma questão de zelo. Olha, você é meu, eu amo você, dei prova do meu amor por você, porque você vai negar meu amor, vai negar a aliança, porque você vai romper essa aliança, vai macular nossa aliança, porque você vai me abandonar. Sim, este é o ciúme do Espírito de Deus que tem por nós. Ou seja, o Senhor não deseja dividir o nosso coração com ninguém. O nosso coração, irmãos, é do Espírito de Deus, é Cristo, é do Senhor, ou não é dele? Se eu perguntar para você, você é inimigo de Deus? Você, longe de mim, pastor, longe de mim ser inimigo de Deus. Mas olha, o que você entende quando diz: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, e aquele que quiser ser amigo do mundo se torna amigo de Deus? Todo aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus? De forma alguma você vai afirmar. Mas quando fica cogitando com as coisas do mundo, você está se opondo contra aquilo que Deus diz: olha, isso é meu inimigo. E só existe dois tipos de igreja, irmãos meus: a igreja fiel e a igreja infiel. Eu pergunto, onde nós fazemos parte? De uma igreja fiel? Eu faço parte de uma igreja fiel ou de uma igreja infiel? Quero aplicar algumas coisas aqui, irmãos meus, antes de nós concluirmos. Como vencer os inimigos internos? Sabemos que a palavra de Deus vai nos instruir como nós vencemos estes inimigos internos, que muitas vezes nos levam a ser inimigos até mesmo daquilo que Deus não se agrada, inimigos de Deus. E a palavra vai nos dizer, irmãos meus, verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Primeiramente, irmãos, como vencer os inimigos internos é através de uma submissão, sujeitar a Deus. É quando você se coloca o seu desejo sob o governo de Deus, você coloca a sua vontade em confronto com a verdade. É assim que nós vencemos estes inimigos internos, inimigos que são sentimentos facciosos, são sentimentos, irmãos, que não foi projetado por nós, não foi premeditado. Você planejou acordar pela manhã já irado, você planeja a semana que você vai ser movido por uma inveja, está nos teus planos da semana que a cobiça encontra seu coração e você seja dominado por isso. Alguém planeja isso? Certamente não. Mas são coisas, irmãos, que habitam pela nossa natureza pecaminosa, e se dermos espaço, ela vai nos dominar, e se nos dominar, vai nos afastar da presença do Senhor sutilmente, irmãos meus. Por isso que a melhor maneira é mantermos nosso coração submisso. Sujeitem-se a Deus, aqui há um significado de se colocar no seu lugar devido. Sujeitar, olha, se coloque no seu lugar devido. É quando nós temos um conflito e nós, olha, se coloca no seu lugar devido a minha alma, que é onde? Na presença do Senhor. Quando nossa mente cogita com pensamentos que não são do Senhor, precisamos dar um comando para esses pensamentos, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar devido, que a minha mente venha ocupar tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdade. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
Conforme diz em Filipenses 4, verso 8, meus irmãos, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E a palavra nos orienta, irmãos meus, também no verso 8, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Como vencer os inimigos internos, irmãos? Sim, chegando perto de Deus, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, irmãos, mais estaremos seguros. Quanto mais perto de Deus, menos pecamos. Quanto mais perto de Deus, mais teremos calma, mais teremos paciência e controle. Mais teremos percepção, mais teremos consciência, teremos juízo. Há uma compreensão diferente quando estamos perto de Deus. Não somente uma sensação de segurança, de confiança, mas quando estamos mais perto do Senhor, Ele revela pontos cegos em nós. Quando estamos perto do Senhor, Ele vai fazer cair por terra nossos argumentos, nossa justiça própria. O contrário disso também é verdade. Quanto mais distante de Deus, mais seremos pessoas difíceis. Quanto mais distante de Deus, mais seremos pessoas que iremos resistir até mesmo ao arrependimento. Você já percebeu como o momento que você está vivenciando a sua fé hoje? Você está mais perto de Deus do que ontem? Está mais próximo do Senhor do que no início da sua conversão? Você está mais próximo do Senhor? Como perceber isso, pastor? Simplesmente percebendo a atitude do seu coração. Você hoje é mais fácil de lidar em uma situação de divergência. Quem toma iniciativa para pôr as coisas em ordem nessa casa? Quem que se posiciona para se quebrantar e pedir o perdão do Senhor? Quem que se arrepende primeiro? Quem que pede perdão primeiro? Isso a gente podemos medir. Como está a nossa distância do Senhor? Cheguem diante do Senhor, mais perto de Deus, irmãos, porque quanto mais distante do Senhor, menos teremos a capacidade de nos aperceber as nossas falhas. Uma pessoa distante de Deus, irmãos, ela vai negociar, ela vai ter tanto o argumento, e dificilmente vai chegar ao arrependimento, porque não há reconhecimento. Então você percebe, está distante de Deus, hein? Porque um coração, quanto mais próximo do Senhor, mais ele é sensível. Mais ele é sensível. Quanto mais distante do Senhor, irmãos meus, mais esses inimigos internos crescem dentro de nós, se apoderam de nós. E por isso que muitas vezes falta força, e aí atribuímos, tem que orar mais, tem que ir mais na igreja, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sabe o que precisa, irmãos? Estar mais perto de Deus. Precisa da presença do Senhor, não podemos afastar do Senhor. Você pode ser uma bênção hoje, meu querido. Você pode ser uma bênção do Senhor hoje, minha querida. Mas se você se afastar da presença do Senhor, você não continuará sendo a mesma pessoa. Você não continuará sendo a mesma pessoa. Por isso que o que nos transforma é a graça do Senhor, é a glória dEle, é a presença dEle em nós, irmãos. O que nos faz mantermos cada vez mais, sermos pessoas equilibradas, voltadas pela presença do Senhor, é Ele em nós. O Salmo 73, Asaf, salmista, ele vai dizer, num conflito que ele estava, ele percebeu que tudo caiu por terra, os seus argumentos, suas dúvidas, tudo, quando ele entrou no santuário da presença do Senhor, e diz, para mim, bom é estar perto da presença do Senhor, me encontrei, estou salvo, estou seguro na presença do Senhor. É assim, irmãos meus, que nós vencemos inimigos internos. Uma outra orientação na palavra do Senhor, verso 9, reconheçam a sua miséria. Irmãos, quando nós reconhecemos quem nós somos, isso nos mantém protegidos. Eu preciso reconhecer, irmãos, quem eu sou em Cristo, mas também reconhecer quem eu não sou. Reconhecer nossa miséria é reconhecer, olha, eu não tenho justiça própria, a qual me justifica diante de Deus. Eu não sou justo aos olhos de Deus pelos meus méritos. Eu não sou justo diante dos olhos do Senhor pelas minhas boas obras. Não. Eu sou pó, vulnerável. Quando reconhecemos nossa miséria, isso é uma forma de nos mantermos firmes na presença do Senhor, queridos. Sabia, o que nos mantém fortes é reconhecendo as nossas fraquezas. O que nos mantém forte é reconhecer que nós somos fracos, e sem o Senhor nós não conseguiremos vencer, sem a graça dEle, queridos.
Então, quando eu reconheço que eu sou fraco, eu reconheço. Isso que me mantém cada vez mais conectado nessa fonte, que é a presença do Senhor. Quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, irmãos meus, isso me mantém buscar cada dia o renovo e a graça e a misericórdia do Senhor. E por último, irmãos meus, está aqui uma palavra para o nosso coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Todo aquele que se humilha diante do Senhor é honrado pelo Senhor. E sabe qual é a honra que nós recebemos do Senhor? Qual é a honra dos humildes? A honra dos humildes consiste em duas coisas: visão e revelação de Deus. Todo aquele que é humilde recebe visão de Deus. Toda aquela pessoa que é humilde, ele recebe revelação de Deus. Quanto mais ele é humilde, mais ele tem revelação de Deus. Ele recebe palavra de Deus. Ele tem sonhos proféticos. Tem vida na presença do Senhor. Ele tem novidade para contar. Quando há corações humildes, Deus honra, irmãos. Essa é a honra que eu desejo, que recebamos da parte do Senhor. Receber visão. Visão não é o que você enxerga com seus olhos naturais. Visão é aqui, ó, no seu entendimento, uma profundidade, no conhecimento de Deus. Que este conhecimento não é intelectual, é um conhecimento que gera vida. É um conhecimento que vai transformar a sua história. É um conhecimento que vai abençoar a sua casa. Visão de Deus e a revelação, Deus só confia este aos humildes. Porque a Bíblia, irmãos, nós iremos encontrar muitas referências que a honra pertence aos humildes. Deus honra os humildes. Deus honra uma mulher humilde. Deus honra um homem humilde que se humilha diante do Senhor, e Ele exaltará. Ele que honra. Pode haver em nosso meio, pode haver em nossa sociedade, pode haver em nossa nação homens orgulhosos sendo honrados. Honrado por quem? Por vanglórias, por coisas que amanhã vai cair no esquecimento, na podridão. Agora, o que recebemos da parte do Senhor, isso que importa, irmãos. De nada importa receber uma honra vã, se não for uma honra que vem da parte do Senhor. E essa honra consiste em revelação da glória dEle, a visão da presença dEle. Mas essa honra só é confiada a quem? Aos humildes. Irmãos, quando nós andamos humildemente na presença do Senhor, isso é uma maneira de você confrontar o orgulho. Fala para mim, qual o pior inimigo que nós temos dentro de nós? Pior que o diabo é o orgulho, irmãos. O orgulho é um inimigo terrível. O orgulho, o inimigo caiu no orgulho. O que levou à queda foi o orgulho, e ele quer injetar isso em nós, o orgulho. Por isso, irmão, seja o que for, o que você vem receber do Senhor, mas mantenha o seu coração humilde. Não se exalte, seja humilde na presença do Senhor. É necessário combatermos, irmãos, esses inimigos internos. Que inimigos terríveis. Sabe, irmãos, todos os dias nós temos que nos jogar na cruz, na presença do Senhor, dizer: Senhor, está aqui, Pai, eu estou me considerando melhor do que aquela pessoa por causa desse bens. Eu estou me considerando melhor que aquela pessoa por causa da minha espiritualidade. Deus, me perdoa. Você se confronta, você está combatendo uma coisa dentro de você. Senhor, eu estou querendo anular uma pessoa por um pensamento, da minha forma de pensar, das minhas interpretações, a forma que eu estou entendendo as coisas, mas isso não é do Senhor. Me ajuda a vencer isso. Irmãos, tem que combater isso. Estes inimigos são terríveis, que só você sabe, só você sabe. O inimigo espiritual, saber, o diabo, nós não olhamos, percebemos o tempo todo o agir dele em nossa, tentando contra nós. Mas esse inimigo interno, irmãos, você sabe quando e como está atuando. Você consegue perceber? Percebe? E se você está percebendo, confronte ele agora, apresente na cruz do Senhor, se arrependa disso, peça ao Senhor a intervenção dele, peça ao Espírito Santo de Deus remover esse pensamento que não é seu.
Peça ao Espírito Santo de Deus para vencer isso, ajudar você a vencer. É uma forma de clamarmos ao Senhor, queridos. Constantemente golpeio a minha carne, constantemente golpeando, porque eu sei que se não for pela graça do Senhor, irmãos meus, nós não iremos ser transformados conforme o Senhor deseja. E essa luta é constante, é diária. Glória a Deus por nossos adolescentes, jovens, cheios da presença do Senhor. E ver a igreja vibrante, mas essa batalha é constante, meus irmãos. Não perca Cristo do foco. Continue combatendo o bom combate. E que eu e você venhamos cumprir a nossa carreira, guardando a nossa fé e ser fiel até o último respirar. Porque o Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Amém, queridos? Uma coisa tenhamos certeza: o que não formos honrados pelo Senhor por sermos fiéis aqui nessa terra, seremos honrados na eternidade. Mas a honra é certa, e a maior honra não é simplesmente receber uma coroa de honra por ser honrado, mas sim de estar na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Siga logo de pé, queridos, por favor. Glória a Deus. Enquanto os nossos irmãos do céu de louvor vão se preparando aqui para cantarmos essa canção, eu convido você que deseja nessa noite entregar seu coração totalmente diante do Senhor. Faça isso. É uma noite que o Senhor reservou para você, precioso. É uma noite, minha querida, que Deus reservou para você. Que conflito você está? Este conflito pode ser usado ao seu favor ou contra você. Ao seu favor, se isso te levar para a presença de Deus, se isso te conduzir à presença do Senhor. Contra você é quando você cede, você se permite, você é fisgado por um sentimento pecaminoso. Mas permita que isso possa agir ao seu favor, de levar você mais perto de Deus, perto do Senhor. É através de uma submissão, irmãos. Nós podemos chegar, Ele se permite, Deus permite que cheguemos diante dEle. Ah, mas olha meu coração, pastor. Por isso mesmo, Ele deseja transformar nosso coração. Ele não veio para os justos, não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos porque não havia um são sequer, não havia um justo sequer na terra. Ele veio para aqueles que necessitam da salvação dele. Saiba de uma coisa, igreja: se há um povo que nós jamais deveríamos esperar a perfeição, este povo é o povo de Deus. Por quê? O povo de Deus reconhece que é pecador e necessita de um Salvador. Sendo assim, como esperar perfeição de quem está admitindo que é pecador e necessita de um Salvador? Não dá para esperar a perfeição de quem está admitindo que é pecador. No entanto, o que se espera deste povo é testemunho. O que se espera deste povo é uma vida rendida à presença do Senhor Jesus, que está lutando todos os dias contra o pecado e ser todos os dias transformado à imagem de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ao Senhor em oração neste momento. Senhor nosso Pai, clamamos a Ti neste momento pela presença do amado Espírito Santo, que continue tocando os corações. Quantas vidas estão aqui, Senhor, em conflitos com inimigos internos, com sentimentos malignos, com pensamentos diabólicos, com pensamentos maus, ruins. Senhor, nós clamamos a Ti no nome de Jesus. Sabemos que a nossa natureza em si, ela não Te louva. A nossa natureza, ela reclama direitos. Quando dedicamos em fazer a Tua vontade, Tua palavra declara que todo aquele que deseja servir a Cristo fielmente ou piedosamente serão perseguidos, mas aqueles que enganam irão de mal para pior. Aqueles que enganam vão de mal a pior.
Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. O Senhor os livra. O Senhor os livra. Em o nome de Jesus. Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, continue se derramando a presença do Senhor neste momento, queridos. No nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Estou só te esperando. Vamos dançar, Espírito Santo, gere no coração da tua igreja um senso de urgência.
Gera em nós, Senhor, o tamanho de desespero por Tua presença, de nos libertar de todas as amarras, de todas as fortalezas, Senhor, todos os bloqueios internos, tudo que está nos impedindo, Senhor, de avançar, de cumprir o Seu propósito, Senhor. Nós oramos agora pela ação sobrenatural do Espírito Santo, pela ação gloriosa do Espírito de Deus. Em nome de Jesus, seja tocado pela presença do Senhor. Pela fé, seja tocado agora pela presença do Senhor. Espírito Santo, opere, Senhor, no coração deste homem que está, Senhor, sem força para lutar, que não consegue por si mesmo se levantar, Senhor, desse lamaçal. Senhor, intervém agora pelo poder do Teu nome. Seja, Senhor, agora, Pai, sobre a vida da minha irmã. Restaure completamente a sua história. Cure, Senhor. Restaure pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, seja tocado agora pela presença do Senhor. Sinta o abraço do Senhor que te restaura. Sinta o toque do Senhor sobre ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba uma revelação de Deus sobre ti. Receba a revelação de Deus. Receba a visão do Senhor através de um coração rendido, de um coração quebrantado. Em nome de Jesus. Todo coração rendido diante do Senhor tem direito de resposta. Todo coração rendido diante do Senhor é o caminho para a revelação da glória de Deus. Aleluia. Sim, Senhor. Leva-nos, ó Deus, a transbordar do Seu amor, águas mais profundas da Tua presença, Senhor. Ah, Pai, Tu és o Senhor que age por nós. O Senhor é um Deus que há de pelejar por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você venha testemunhar do agir do Senhor sobre a tua vida nesses dias. O Senhor pelejando a teu favor. O Senhor pelejando a teu favor. De ver a graça do Senhor honrando os humildes. Honrando os humildes. A honra dos humildes que venha sobre a igreja do Senhor. Que venha sobre a tua vida em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Estenda as suas mãos e receba assim a bênção do Senhor, igreja. Que a graça maravilhosa do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do eterno, maravilhoso Conselheiro, Consolador, Espírito Santo, seja sobre ti, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor hoje, e que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Vamos na paz, querido.